Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar um pouco mais sobre frações e as suas propriedades. Já vimos exemplos aí de exercícios, né? Exemplos que nós realizamos aí em aulas passadas, que tinha ali no meio uma ou outra fração, né? Na parte de potenciação, radiciação, tá? Mas que não envolviam ali somas, divisões, multiplicações, subtrações de fração. Era basicamente ali a propriedade estudada, potenciação ou radiciação, com uma fração ali no meio envolvida. Agora nós iremos focar um pouco mais em operações entre frações. Tá? Portanto, a aula de hoje tem os seguintes objetivos. Inicialmente, conceituação sobre fração e suas características. Na sequência, definição de fração do tipo própria e imprópria. Depois, propriedades, utilizadas para operações com fração. E resolução de expressões numéricas que envolvam frações. Legal. Definição do conceito de fração. Fração é um quociente indicado onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Meu Deus, professor, que é isso? Fração, basicamente, é uma divisão. Tem um número em cima, que é o numerador, e um número embaixo, que é o denominador. Tá? Em termos práticos, é isso. Na definição mais clássica, seria tudo isso daqui. As frações que serão apresentadas a seguir partem de um círculo inteiro, que ao ser dividido em partes iguais, formam as frações. Então, nós temos aqui um círculo, imagine uma pizza. Né? Comi metade da pizza, sobrou outra metade. Né? Eu tinha duas partes de uma. Comi uma, então sobrou uma de duas. Ou seja, 0,5, 50%. Agora, se eu tiver uma pizza dividida em 4, se eu comi 3 pedaços, eu comi 3 pedaços de 4 possíveis. Né? Então, 3 quartos ou 0,75 ou ainda 75% da pizza. Agora, se eu tenho uma pizza de 8 pedaços, se eu comi apenas um pedaço, eu comi um de 8 partes. Né? Um oitavo ou 0,125 ou ainda 12,5%. E se eu cheguei, puxa, tô com muita fome, né, tal, uma pizza aqui inteira para mim, comi lá 7 pedaços, né, 7 pedaços de 8 possíveis. Então, comi 7 oitavos da pizza, ou 0,875, ou ainda 87,5% da pizza. Bacana. Definição de fração própria e imprópria. Nós temos aí tipos, né, de fração. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Então, meio, 3/5, 120 por 210, etc. São exemplos aí de fração própria. Numerador menor que denominador. Temos a fração imprópria, que é quando o numerador é maior que o denominador, sendo possível representá-la por número misto. Número misto? O que é isso, professor? Temos alguns exemplos aqui. 10 sobre 7. Né? 10 sétimos. Oh, mano, peraí. 10? Isso é 7 dividido por 7 dá 1. Sobra quanto? Para 10 sobra 3. Então 1 inteiro e 3 sétimos. Tá? Né? Pois 10 sétimos tem resto 3. Né? Se eu dividir 10 por 7, 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, 3. Né? Por isso que a gente pode representar assim. Outro exemplo, 28 sobre 5. Né? 28 é 25 mais 3. Posso dividir em duas frações? Pode. Denominador comum. Pode dividir em duas. Né? Numa soma aqui, 25 sobre 5, mais, separado, 3 sobre 5. 3/5. Tá? 25 sobre 5. Dá 5. E 3/5? 3/5. Né? Pois 28/5
Se eu fizer a divisão, resta 3. Né? 28 por 5. 5 vezes 5 dá 25. 28 menos 25, 3. Sobrou 3. E tem um outro exemplo aqui, né? Ó. Pensa assim, ó. 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Acabou. 3 inteiros e 2 terços. Entende, turma? Mas se fosse 12, ia dar 4. Exato. Ó. Não ia ser 3 inteiros mais 2 terços. Já seria 4 inteiros, né? Se tivesse uma unidade a mais. Mas como não tem uma unidade a mais, quanto que faltaria? Né? Nós temos ali completo 2, né? Faltaria 1. Então eu pego os completos, 2, e divido pelo denominador, que é 3. 3 inteiros e 2 terços. Isso seria a fração imprópria. Bacana, agora entramos nas propriedades. Né? Vamos falar aí da multiplicação e divisão inicialmente. Né? Multiplicando ou dividindo os termos de uma fração por um número diferente de zero, obtém-se uma fração equivalente à inicial. Exemplos. Meio. Se eu multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, eu não estou mudando. Né? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tá? 2 dividido por 4, meio. 1 dividido por 2, meio. Não mudou nada. Na B, 3 quartos. Eu vou multiplicar por 5 em cima e 5 embaixo. Quero nem saber. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 15 dividido por 20. Puxa, isso daí dá 0,75, né? Qualquer um sabe. Que é a mesma coisa que 3 dividido por 4. 0,75 também. Vamos fazer uma mais difícil. Ó. 20 sobre 30. 20 dividido por 10, 2. 30 dividido por 10, 3. 2 terços, 0,66. Mas e 20 dividido por 30? 0,66. Faça na calculadora aí, tá, turma? Para vocês verificarem. Menos 4 oitavos. Vou dividir por 4 em cima e 4 embaixo, que eu já vi que é possível. 4 por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. Menos 1 sobre 2. Menos 0,5. Menos 4 sobre 8. Menos 0,5 também. Então não mudou nada. Tá? A gente pode fazer isso se ajudar em algum tipo de simplificação. Certo? Beleza. Soma e subtração. Reduzem-se ao menor denominador comum e somam-se algebricamente os numeradores. Tá? Então aquela história de mínimo múltiplo comum aparece aqui, né? O menor denominador comum é o MMC, né, dos denominadores. Legal. Então exemplo aqui de aplicação, ó. Meio mais 1 terço. Né? MMC aqui pode ser multiplicação, ó. 2 vezes 3, 6. Né? Então multipliquei por quanto aqui embaixo? Aqui era quanto? Puxa, aqui era 2. Se multiplicar por 3 aqui dá 6. Opa, legal. Mas tem que multiplicar em cima também. 1 vezes 3, 3. Legal. Para chegar em 6 aqui. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. Tá? Então isso daqui, ó. Denominador comum, sim. Posso somar agora o numerador. 3 mais 2, 5. Embaixo mantenha 5 sextos. Legal. B agora. Meio mais 5 sextos menos 2 terços. Legal. Puxa. 2, 6 e 3, quem que é comum aqui para os 3 números? O 6, né? O 6. Então, posso pensar assim, ó. Que número multiplicando por 2 que vai dar 6? 3. Legal. Então, 3 vezes 1, 3. Embaixo, que número vezes 6 é 6? É 1, professor. 1 vezes 5, 5. Mantém o sinal de mais. Que número vezes 3 que vai dar 6? 2. 2 vezes 2, 4. Mantém o sinal. Então, no fim, vai ficar 3 mais 5, 8. Menos 4, 4. 4 sextos. Se eu quiser dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar 2 terços. Né? Que entra na propriedade anterior. E temos o item C aqui. Esse daqui é mais... tem mais frações aí, né? 1 dozeavos, menos 3 quartos... mais 4 terços menos 2. Puxa, professor, esse 2 aqui é inteiro. Se não tem nada embaixo, turma, põe 1. Tá? Daí não confunde.
Então, mínimo múltiplo 1, 3, 4 e 12. Puxa, 12 por 4 inteiro, 12 por 3 inteiro, 12 por 1 inteiro. Então é 12. Tá. Que número vezes 12 que dá 12? 1. 1 vezes 1 dá 1. Que número vezes 4 que dá 12? 3. 3 vezes 3, 9. Que número vezes 3 que dá 12? 4. 4 vezes 4, 16. Que número que vezes 1, já que não tem nada embaixo, que número que vezes 1 dá 12, né? No caso, é 12. 12 vezes 2, 24. Mantenha os sinais, denominador comum, basta realizar as operações. 1 menos 9 mais 16 menos 24 é igual a 16 negativa. Dividido por 12, posso simplificar, dá menos 4 terços. Menos 4 terços é o quê? Fração imprópria. Então, posso separar aqui em menos 1 inteiro e 1 terço. Ficaria menos 3 sobre 3, dá menos 1. Menos 1 que sobra para chegar em 4 sobre 3. Tá? Então, menos 1 e 1 terço negativo. Legal. Multiplicação entre frações agora. Multiplicam-se numeradores, né, entre si. E da mesma maneira se faz com os denominadores. Então, isso aqui é, na minha visão, dos mais fáceis, tá, turma? Ó, meio vezes 3 quintos. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Acabou. Menos 1 quarto vezes meio. Menos 1 vezes 1. Menos 1. 4 vezes 2, 8. Acabou. Menos 1 terço vezes menos 2 quintos. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos, mais 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Acabou. Então vamos complicar, né? Menos 3 vezes menos 1 quarto vezes menos 2 sétimos. Tem nada embaixo, então é 1. Né? 3 vezes 1 vezes 2. Só para facilitar, eu vou desprezar o sinal por enquanto. 3 vezes 1, 3. Vezes 2 dá 6. Né? Aqui deveria ser 6, tá? Aqui seria 6. Embaixo temos 1 vezes 4, 4. Né? 4 vezes 7, 28. Né? Então aqui 28, daí sim, fazendo simplificação, chegaríamos em 3 14avos. Né? Menos 3 14avos. Certo, turma? Então é isso daí. Multiplicação não tem segredo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Legal. Agora nós falamos aí de multiplicações, daqui seria divisão de fração, tá, turma? Então, na divisão de fração, vai multiplicar ali, né, a fração dividida pelo inverso da fração divisora. Então, por exemplo, meio dividido por 1 terço. Eu faço meio vezes 3 sobre 1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 meios, né? É a mesma coisa que 2 sobre 2, que dá 1, sobra 1, 1 meio. Então, 1 inteiro mais meio. Tem B. Menos 2 terços dividido por meio. Mantenha a primeira fração e inverta a segunda. Então, invertendo a segunda vai ficar 2 sobre 1. 2 vezes 2, 4. Se não é negativo, mantém. 3 vezes 1, 3. Menos 4 terços. 3 sobre 3 negativo, menos 1. E sobra quem? 1 terço. Né? Meio dividido por 3. Meio mantém. A primeira sempre mantém. A segunda era 3 sobre 1, eu inverto. Então vai ficar 1 sobre 3. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 3 dá 6. 5 dividido por 2 terços. Embaixo não tem nada, então é 1. Então vai ficar 5 sobre 1 que eu mantenho. A de baixo eu inverto. 3 meios. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 2, 2. Puxa, aqui bastante, né? 14 dividido por 2 dá 7. E sobra o quê? Sobra 1. Então, 7 e 1 meio. Ou meio, né? 7 e meio. Legal, turma? Então, aqui eu trago mais exemplos agora, tá? Exemplo aí que
de soma que gera muita confusão, né? Então vamos fazer um exemplo aqui de somar passo a passo. 2/3 mais 8/2. Ah, professor, quero fazer o mínimo múltiplo comum disso daí. Como que fica? Fica da seguinte forma. Quem está aqui embaixo? 3 e 2. Então coloca 3,2. Se tiver mais alguém, você põe vírgula mais alguém aqui. Como não tem, então só esses dois carinhas. Tá. 3 e 2. 3. Qual número que eu consigo dividir os dois juntos? Não tem, né? Um é ímpar e outro é par. Tá. Então tá. Por qual número eu posso dividir por 3? Ah, divide por 3 mesmo, né? É o que tem. 3 dividido por 3, sobrou 1. Beleza. 2 é divisível por 3? Vai ter um número inteiro aqui? Não. Então, só copia. Tá. 1 e 2. 3 eu já resolvi. Cheguei em 1, acabou. 2 ainda não. 2 dá por quanto? 2 é divisível por ele mesmo, né? Por 2. Então, 2 por 2 vai dar 1. Então, 1 e 1. Chegou em 1 e 1 aqui, acabou. Ah, e se fosse 3 números, teria que chegar 1, 1,1. Tá? Se fosse 4 números, 1,1,1,1. Se fosse 5 números, 1,1,1,1,1. Tá? Sempre tem que chegar nisso daqui. Cheguei, professor, e agora? Agora é o seguinte, ó. Quem está lá em cima? 3 e 2. Só multiplicar eles. Então, 3 vezes 2, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Com esse dado, o que eu faço? Pego 6 e posso executar a seguinte regrinha. 6, denominador comum. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. Né? Só que quem está em cima? 2. Então, dividido pelo de baixo, deu 2. Vezes o de cima, vezes 2. 2 vezes 2. Agora, 6 dividido por 2, dá 3. Né? Vezes o de cima, 8. Né? Então, 3 vezes 8. Ah, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 8, 24. 24 mais 4, 28. Dividido por 6. Dá para simplificar? Sim, professor. Por quanto? Dá para simplificar por 2. Né? Então, propriedade, primeira que estudamos, divide em cima e divide embaixo por 2. 28 por 2 vai dar 14. Né? Se eu dividir aqui, ó, 6 por 2, dá 3. Então, 14 terços. Tá? É isso que a gente tem. Item B. Menos 4 quintos vezes menos 2 terços. Então, resolvendo isso daqui, né? Basta multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo. Eu já sei uma barra apenas. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 5 vezes 3, menos 15. Menos com menos, mais. Então, mais 8 sobre 15, né? 8 quinzeavos. Item C, 6 sobre menos 7 dividido por 5 terços. O que eu faço? Mantenho a primeira fração, inverto e multiplico pela segunda. Inverti a segunda. 6 vezes 3, 7 vezes 5. Né? Então, fazendo esta operação, eu chego em 6 vezes 3, aqui eu mantive, já achei uma barra apenas, né, para ficar comum, menos 7 vezes 5, menos 18/35. Então, essa é a solução, turma. Beleza? Então, a aula de hoje é isso, turma. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembrando que eu estou disponível aí no Microsoft Teams, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Entre em contato para que nós possamos aí alinhar, né, e aparar as arestas, caso elas existam. Grato a todos mais uma vez, bons estudos, até!